Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, é o texto que nos leva à reflexão nesta noite, palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Vamos dizer isto? A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Por isso, quando estamos com ela, não temos um livro comum à frente, não é nenhum tratado de ciência nem de teologia, é a palavra do Senhor, para mim e para você, que começou a ser escrita há 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Cristo. Deus foi inspirando homens, a história vinha sendo narrada, Deus usa Moisés e vem usando outros profetas, até que por fim ele se faz carne na pessoa de Jesus Cristo, a palavra viva, e ele levanta homens, escolhe alguns para registrar as suas palavras, usa mulheres também que compartilham a sua palavra e alguns deles registram. E temos Tiago, esta preciosidade da palavra de Deus, que falou muito para os judeus convertidos, recém-convertidos na época, que vinham do povo hebreu, ainda com uma série de práticas, mas é uma palavra que é viva para mim e para você hoje. A fé verdadeira, Tiago 1, 14 a 26, eu quero ler a palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e onde vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? O faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho sobre o altar? Você que percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que essa palavra seja muito clara a cada um de nós neste momento, Senhor, e que pelo poder do Teu Espírito nós a coloquemos em prática a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. A fé verdadeira é o que esse texto trata. Quando a gente lê essas declarações e quando a gente se lembra de que o justo viverá pela fé, que a nossa justiça vem da fé em Cristo, e Paulo uma hora fala que sem as obras da lei nós somos justificados, pode achar que há uma certa contradição entre livros diferentes da Bíblia, mas não há contradição nenhuma, porque o Espírito Santo foi o mesmo que inspirou Paulo, Tiago e inspirou outros autores, vai inspirar Judas, os evangelistas, inspirou os profetas, inspirou Moisés, o mesmo Espírito Santo. E aqui, na verdade, são duas expressões diferentes usadas para obras. Quando se fala em obras, quando Paulo fala que nós não somos justificados pelas obras da lei, Paulo está se referindo aos rituais da lei de Moisés, que incluía circuncisão, que incluía não comer certos alimentos, que incluía guardar determinados dias sagrados, inclusive o Shabat do 7º dia. Tudo isso são obras da lei de Moisés, que não justificam ninguém mais. Porque se quisermos ser justificados ou salvos pelas obras da lei de Moisés, e se tropeçamos em uma delas, tropeçamos em toda a lei. O próprio Tiago fala nisso. Então ninguém vai conseguir salvação por tentar guardar nem os 10 mandamentos. É impossível você guardar absolutamente os 10 mandamentos. Você pode deixar de fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas de vez em quando levamos o nome de Deus em vão,
vez por outra mentimos. O homicídio, quando desejamos o mal de alguém, já matamos. O adultério, quando em nosso coração há um desejo impróprio do ponto de vista sexual, nós também estamos adulterando. E a cobiça? Quantas vezes passamos por isso? Neste sentido, ninguém consegue ser justificado pelas obras da lei de Moisés. No entanto, quando nós temos a verdadeira fé em Jesus, a verdadeira fé em Jesus nos leva a ter uma fé que é viva. Vamos ler juntos o versículo 14 mais uma vez, todos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Qual a fé que não salva? A fé que não é viva. Uma fé viva, ela só existe porque o Espírito Santo a colocou em nós. E quando o Espírito Santo coloca, o que ele coloca é vida. E ele nos dá vida. E esta vida que vem pelo Espírito, e esta fé que vem pelo Espírito, nos motiva a andar no Espírito. E mesmo quando não andamos, quando temos esta fé viva, que é pelo Espírito Santo de Deus em nós, este Espírito mesmo nos acusa, nos incomoda e nos leva a nos arrependermos e abandonarmos os caminhos errados, a nos conscientizarmos disto e mudarmos. Ele nos conduz a isto. Fé verdadeira, uma fé viva. A fé verdadeira, ela também vai ter uma outra característica que a gente vê nos versículos seguintes. A fé verdadeira, ela produz o fruto do Espírito Santo. Vamos ler juntos o versículo 15, 16 e 17? Se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Que amor é esse que apenas declara, mas não age a respeito? A verdadeira fé, ela produz o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor. Quando você abre Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, um texto da Bíblia que fala sobre o fruto, o resultado do Espírito Santo na gente, esse Espírito que coloca em nós a verdadeira fé, a fé viva. Qual é o primeiro aspecto desse fruto? É amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, autodomínio. Na verdade, amor tem todas estas outras características e o fruto é o amor. Mas um amor que é uma soma de ações e atitudes, não é apenas um sentimento. O amor verdadeiro, que é fruto da verdadeira fé, vem pelo Espírito Santo e ele age a favor do outro. Não apenas faz declarações, não apenas diz estou orando por você, mas talvez você seja a resposta da oração daquele irmão e daquela irmã. E talvez você tenha que ir além da oração e se envolver com aquele irmão e com aquela irmã. Entrou alguém necessitado, carente, está com fome, dizer, vou orar por você, que Deus te abençoe. Isso é falta de amor verdadeiro. E é falta de fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, movida pelo Espírito Santo, ela vai nos levar a produzir o fruto do Espírito. Portanto, uma obra do Espírito. Uma característica do Espírito. E obra aqui não é obra de caridade. É ação. É agir, é realizar, é praticar a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo inspirou Tiago, em várias passagens ele fala sobre praticar. Colocar a nossa fé em prática. O culto tem que ser prático, verdadeiro. O amor também. E aqui é um aspecto, novamente, deste amor que é fruto da fé, que é resultado do Espírito Santo em nós.
Também um outro aspecto da fé verdadeira. Os versículos 18 e 19 mostram que a fé verdadeira não é mero assentimento intelectual. Vamos ler esses dois versículos todos? Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. E o versículo 19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Essa é a fé que eu sei. Eu sei que tudo que a Bíblia diz é verdade. Eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Como alguém diria, eu sei que Dom Pedro I proclamou a independência, vai completar 200 anos agora. Eu sei de tudo isso, mas Dom Pedro está lá, está morto e eu estou aqui. E aí? Muita gente faz declarações de fé em Jesus, mas Jesus está lá em cima e o camarada está aqui embaixo. Quando eu precisar, eu chamo. É aquilo chamar só na necessidade. Apertar o botãozinho só quando não tem mais jeito. Mas eu estou vivendo a vida aqui do jeito que eu quero. Sem mostrar, sem realmente permitir que o Espírito Santo faça com que essa minha fé haja de fato e não seja apenas algo em que eu sei, eu digo, eu sei de tudo isso. Eu conheço a Bíblia. Alguém já falou para mim, eu conheço a Bíblia, meu irmão. E daí? E daí? Mas você está vivendo uma vida que é contrária à Bíblia. Ah, mas Deus me conhece também. Deus te conhece sim. E Ele cobra de você o não cumprir a vontade dEle, o não colocar em prática o que Ele diz, o não fazer com que esta fé produza efeitos, que essa fé deixe de ser apenas declaração e se torne ação. A fé verdadeira, ela é expressa em obediência. Os versículos 20 e 21, eles também continuam dizendo, vamos ler? Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? E o 21, por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Abraão creu e obedeceu. Ele começa, quando Deus chega para ele e fala, Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar a você. E Abraão foi. Abraão não teve um mapa, Abraão não teve um GPS na mão, Abraão foi de acordo com as revelações de Deus e ele foi caminhando. Ele não teve dúvidas que Deus tirava ele da sua zona de conforto. Ele estava lá, no meio da sua família, com o seu clã, provavelmente com propriedades, com algum comércio, com uma série de coisas, começando uma aventura com Deus. A sua esposa não questionou e junto com ela eles partiram obedecendo ao Senhor. Sim, verdadeira fé expressa em obediência. Mais tarde, Deus prometeu, Abraão creu que Deus lhe daria um filho, veio Isaque, e quando Isaque já é menino, Abraão contente, a promessa se realizou. Deus um dia, aquele mesmo Deus que mandou Abraão deixar a sua terra, volta-se para ele e diz, Abraão, Abraão, eu quero que você agora pegue seu filho, o seu único filho Isaque, e você vai levá-lo ao lugar que eu vou lhe mostrar, para você sacrificar o seu filho para mim. Eu quero crer que Abraão se angustiou a princípio. Abraão deve ter ficado chocado. Mas na época não era incomum sacrifícios humanos. Então Abraão pensou, vai ver que eu não entendi tudo que esse Deus está querendo. Vai ver que é isso mesmo. Mas se esse é o filho da promessa, eu creio que ele até vai ressuscitar o meu filho. Hebreus vai dizer isso, que Abraão acreditava até, tinha fé até, que Deus poderia ressuscitar o seu filho, o seu único filho. E ele crê em Deus e por isso ele obedece. Ele pega o seu filho e caminha quilômetros com ele e chega até um lugar onde muitos acreditam é o mesmo lugar onde mais tarde o templo foi erguido, o mesmo lugar que está hoje lá em Jerusalém.
Dizem, até hoje, a pedra lá que está debaixo de uma construção, que os muçulmanos que acreditam nisso também fizeram, chamado o Domo da Rocha. Aquela cúpula dourada que a gente vê nas fotos de Jerusalém, está sobre o que teria sido a pedra onde Isaac teria sido colocado. E ele vai e obedece a Deus, e ele chega, e Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? E Deus responde, e Abraão responde: Deus proverá, Jeová Jiré. E ele vai, sobe o Monte Moriá, e lá no alto do monte, ele coloca o seu filho, ele amarra, e quando chega ali o seu filho entende. E o seu filho também crê e obedece. Ele se deixa amarrar pelo pai. E ele se deita. E a Bíblia diz que quando Abraão levanta o cutelo, aquela faca, provavelmente de pedra, para enterrar e cravar, provavelmente no coração do seu filho, para que ele não sofresse tanto, uma mão o segura, e ele ouve um balido, e Deus disse: não, Abraão, eu já provi. E ali foi providenciado um cordeiro. E aquele era o cordeiro para o sacrifício. E Abraão se agradou, porque viu que Deus se agradou, porque viu que Abraão obedecia. Abraão cria de verdade. Deus não sabia disso, ele sabia. Mas ele queria que o próprio Abraão expressasse a sua fé para poder ver a provisão de Deus. Sim, a fé verdadeira, ela nos leva a obedecer. De poucas pessoas Deus pede o que pediu para Abraão, mas ele pede coisas tão pequenas para nós, que nós ainda assim teimamos em não obedecer. E dizemos que cremos em Deus. Creio que Deus pode fazer milagres, creio que Deus pode ressuscitar. Eu creio, você crê? Eu creio, aleluia. Mas você crê que Deus quer que você perdoe o seu inimigo? Você crê que Deus quer que você ame mais a sua esposa, que você seja mais cuidadoso com os seus negócios? E você deve realizar estas obras, estas ações em obediência a Deus. A sua fé tem que ser expressa pela obediência, como foi a fé de Abraão. A verdadeira fé é expressa em obediência. A fé verdadeira conduz a uma vida justa. Vamos ler os versículos 24 até o 26. Vamos ler juntos? Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Justificado. Mas não somos justificados pela fé, mas pela fé verdadeira, que vai nos levar a obedecer a Deus, que vai nos levar a correr riscos por Deus. Raabe, a prostituta, essa história, quem lê a Bíblia, quem lê o livro de Juízes, vai entender bem. Quando o povo de Israel esteve para entrar na terra prometida, a primeira cidade que eles tinham era uma fortaleza chamada Jericó. Muralhas imensas, tão grandes que podiam passar carros, carruagens em cima dessas muralhas, indo e vindo. Havia uma verdadeira avenida em cima das muralhas. E tinham casas construídas, casas simples, que estavam ali porque elas seriam atacadas em qualquer ataque, e algumas casas até de prostituição. E muitas prostitutas não estavam ali pelo prazer, mas elas eram escravas que eram obrigadas a se prostituir, eram exploradas sexualmente, literalmente. E uma dessas chamava-se Raabe. Ela já tinha ouvido falar dos grandes feitos de Deus. Ela já tinha ouvido falar de que Deus tinha prometido aquela terra e que o povo que estava nela, os cananitas, tinham acabado com tudo que Deus tinha feito, que Deus tinha algo especial para aquela terra, e eles estavam amaldiçoados, e ela sabia que Deus estava trazendo um povo que tinha sido liberto de forma poderosa do Egito, que tinha atravessado o Mar Vermelho, que tinha derrotado reis poderosos, que estava chegando na frente da terra. E ela fala: eu creio nesse Deus, porque só Ele pode me libertar dessa minha situação também. E essa mulher creu em Deus, e quando teve a oportunidade, ela acolheu 2 espiões.
ela ajudou aqueles espiões, ela foi acolhida, só que ela correu o risco de morte. Porque se os guardas descobrissem, o exército de Jericó descobrisse que ela acolhia os inimigos, ela seria morta. Desconfiaram, mas ela os escondeu, depois ela os ajudou a ir embora. E eles falaram, se você acredita em nós, você vai ter que colocar um pedaço de lã vermelho no muro. E quando nós chegarmos, o muro vai cair, mas você será preservada. Confie em Deus. E ela confiou. Ela se arriscou. Ela fez uma obra correta, uma obra certa, uma obra justa. Existe lá em Israel, em Jerusalém, o Museu do Memorial do Holocausto. Esse museu é para lembrar das vítimas do grande massacre que os nazistas fizeram quando eles quiseram destruir o povo judeu na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Lá existem sapatinhos de crianças que foram mortas. Lá existem roupas de pessoas que delas lhes tiraram para que entrassem nas câmaras de gás. Lá existem várias coisas, mas existe um lugar muito bonito com árvores chamado a Alameda dos Justos. E lá são plantadas árvores em memória de pessoas que ajudaram os alemães, que não eram judeus, mas ajudaram os alemães. Eles realizaram obras que eles dizem que os tornaram justos. Foram pessoas corretas em relação ao povo de Deus, aquele povo eleito. Ali está uma árvore plantada em memória a Schindler, aquele homem da lista de Schindler. Lá também há uma árvore plantada em memória do pai da Catharine Boom, que também acolheu, da Corrie Boom, que também acolheu os judeus. E eu creio que ali também deveria, não deve estar, mas ali deveria ter uma árvore plantada para Raabe, que era uma estrangeira, que era uma prostituta, e que acolheu 2 judeus e os ajudou. Ajuda a fazer com que a terra seja conquistada. Sim, a fé verdadeira conduz a uma vida justa, uma mulher que decidiu desprezar todo o seu passado, arriscar a sua vida para fazer a vontade de Deus, começar uma nova vida. A fé viva, verdadeira, ela leva as pessoas a quererem andar de forma justa, correta, reta. Agora, andar de forma justa nesse mundo, justo, é uma coisa apertada. Por isso que Jesus disse uma vez que a porta é estreita, o caminho é apertado, porque é justo. Uma coisa certa e correta, ela não é fácil. Você ter um negócio correto, você fazer as coisas certas, conforme Deus quer, o comportamento adequado em tudo, você tem que estar num caminho justo. Mas a fé verdadeira leva você a uma vida justa. Não que isso vá justificar você, porque quem justifica você é Jesus. E pelo Espírito Santo ele te dá fé. Mas esse Espírito em você vai conduzir você a uma vida cada vez melhor, cada vez mais afastada desse mundo corrupto e da corrupção deste mundo. Porque a fé verdadeira, vamos lembrar o que a fé verdadeira é? A fé verdadeira é viva. Vamos dizer? A fé verdadeira é viva. Depois, a fé verdadeira produz o fruto do Espírito. Vamos dizer? A fé verdadeira produz o fruto do Espírito. A fé verdadeira não é um assentimento intelectual. Vamos dizer? A fé verdadeira não é assentimento intelectual. A fé verdadeira é expressa em obediência. Vamos dizer? A fé verdadeira é expressa em obediência. E a fé verdadeira conduz a uma vida justa. Vamos dizer? A fé verdadeira conduz a uma vida justa. Qual a qualidade da sua fé? A fé salvadora é o início de tudo. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aleluia, somos salvos. No entanto, depois que fomos salvos, nós temos que desenvolver a nossa salvação, ou seja, andar no Espírito, ou seja, desenvolver a nossa fé. Que a minha e a sua fé sejam fés verdadeiras. E desta maneira nós vamos impactar este mundo incrédulo pelo nosso testemunho,
pela nossa fé colocada em prática, com amor, não apenas de boca, obedecendo aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus e vivendo uma vida cada vez mais justa, mais honesta, mais correta. Que o Senhor nos abençoe a termos cada vez mais uma fé cada vez mais verdadeira, viva. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.